Então, iniciando o nosso estudo da mediunidade, vamos hoje estudar sobre médiuns sensitivos ou impressionáveis e os itens subsequentes. Faz parte aqui do livro dos médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 14, falando dos médiuns. Bom, vamos fazer a leitura e nós vamos comentando à medida que a leitura vai sendo feita. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, sendo assim a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar, indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual preciso não seja confundido. Pessoas há que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, do mesmo modo que outras muito irritáveis absolutamente não os pressentem. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade. Como o cego reconhece, por um certo não sei que, a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Então, nessa parte aqui inicial, falando sobre os médiuns sensitivos ou impressionáveis, que é a mesma coisa, e vários pontos importantes aqui. Um deles, que é quando a gente sente a presença de algum espírito. Agora, médium impressionável, porque assim, todos nós somos médiuns. Então, todos nós, com maior intensidade ou não, podemos ter aquela impressão, aquela sensação da presença de algum espírito. Então, o que acontece é que então ele começa falando que ele sente uma espécie de arrepio, uma roçadura, que a gente não consegue explicar. Todos nós sentimos de alguma forma essas sensações, porque todos temos mediunidade, porque a mediunidade é a capacidade de comunicação com os espíritos, é a possibilidade de troca de pensamentos, de ser um intermediário. Então,
Todos nós somos, maior ou menor grau, esses médiums sensitivos. Às vezes nós podemos negar, às vezes nós podemos abafar, mas todos nós sentimos a presença, porque a existência dos espíritos é algo natural, é uma realidade. E ele fala que é uma faculdade rudimentar que é indispensável para que as outras se desenvolvam, porque é uma sensibilidade, né, de sentir a presença, né? Então é necessário o desenvolvimento dessa. E é diferente da impressionabilidade física e nervosa, né? A pessoa ser irritável, né? Totalmente diferente disso, né? Dos nervos. Essa faculdade se desenvolve pelo hábito, que é o que ele fala. E pode alcançar tal evolução que a gente consegue reconhecer se o espírito é bom, se o espírito é ruim, e até mesmo a sua individualidade, né? E, muito importante, um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. Mau espírito, aquela impressão ruim, né? Até mesmo aquela sensação de um cheiro desagradável. Agora, os médiuns audientes, que seriam os que escutam, mas não pelo ouvido, né? Escutam pela audição espiritual, né? Então, ele fala aqui, ó, estes ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no fórum íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, que a gente consegue diferenciar claramente, né? Clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Então, se a gente possui essa mediunidade, ela vai desenvolvendo, ficando cada vez mais sensível ao longo do tempo. Quem não seja dotado dessa faculdade pode igualmente comunicar com o espírito, se tiver a auxiliá-lo um médium audiente que desempenha a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável, quando o médium só ouve espíritos bons ou unicamente aqueles por quem chama. Assim, entretanto, já não é quando o espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e não raras mais inconvenientes. Cumpre-lhe, então, procurar livrar-se desses espíritos pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Então, existe a desobsessão, né, que pode ser feita e realizada, porque tem o trabalho de desobsessão para a gente poder auxiliar os irmãos desencarnados, mas o mais importante é a gente... Porque os espíritos só influenciam aquilo que a gente tem, né? A dificuldade que a gente tem, eles utilizam aquela dificuldade para influenciar. Então, se a gente não tiver mais aquela dificuldade, eles não vão conseguir nos influenciar. Então, o próprio Chico Xavier dizia que muitas pessoas querem ser médiuns, mas só quer ver os lírios, né? Não quer ver os sapos, né? E normalmente a mediunidade, como a gente é imperfeito ainda, a gente vê, quando a gente tem a visão, né, a médium claro e evidente, né, a gente vê ou ouve não só os bons espíritos, mas também os espíritos inferiores, e também a gente precisa ouvir todos, porque é necessário que a gente seja um bom instrumento, que a gente utilize isso para o bem, muitas vezes ajudar espíritos em necessidade. Então, médiuns audientes hoje é mais conhecido como médiuns
clareaudientes, né? Médiuns falantes seria o equivalente aos médiuns psicofônicos. Ou os médiuns de incorporação, né? Então, ó, os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médiuns falantes. Então, se a pessoa ouve e depois repete o que ouviu, ela é médium clareaudiente, né? Ou no caso que Kardec fala, audiente. Agora, o médium falante não. Conecta o cérebro daquele espírito com o cérebro do médium e ele vai oferecer um instrumento para que o espírito se comunique. Não é que o espírito vai entrar dentro do corpo da pessoa, não, mas é uma ligação mente a mente muito próxima e o médium vai exprimir aquilo que o espírito quer dizer. Então tem médium falante, nós falamos novamente, psicofonia, psicofônicos. Tem os psicofônicos conscientes, que é aqueles que sabem, têm consciência do que estão falando. E os médiums passivos ou sonambúlicos, que são aqueles que têm consciência do que está acontecendo, ajudam o espírito, mas ele é como se adormece. E na hora que ele acorda daquela comunicação, ele não se lembra de nada daquela comunicação. O médium psicofônico sonambúlico, quando já bem treinado, já aprimorado, ele consegue muitas vezes ajudar até mais aquele espírito necessitado, porque ele age como se fosse um enfermeiro, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade fala muito bem sobre isso. Então ele fala, estes últimos, os médiuns falantes, ou psicofônicos, ou de incorporação, as mais das vezes nada ouvem. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Então se empresta a corda vocal, ligando-se mente a mente para que o espírito transmita a sua mensagem. Como atua sobre a mão dos médiuns escreventes? Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma a mão, então a pessoa tem específica médium de psicografia. A outro da palavra, médium falante ou psicofônico. O terceiro do ouvido, clareaudiente. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. Então, ele está falando do médium psicofônico, sonambúlico. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, porque na verdade o estado dele é sonambúlico, né? Raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de uma médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo que pronunciam as palavras. São os médiums ativos, conscientes. Voltaremos a ocupar-nos com essa espécie de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Então, aí, quando a gente estudar sobre os médiuns intuitivos, a gente vai relembrar essa questão dos médiuns falantes, porque os médiuns intuitivos têm normalmente a mesmo funcionamento, que esses médiuns intuitivos estão dentro do capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. Depois, ele agora vai falar dos médiuns videntes, que a gente chama dos médiuns, hoje, com a obra de Chico Xavier, médiuns clarividentes, médicos que veem, que enxergam,
com os olhos espirituais, né? E hoje nós chamamos de médiuns videntes aqueles que têm a capacidade de premonição, né, de prever o futuro. Mas como os médiuns videntes bastante extenso, a gente pode deixar os médiuns videntes para um próximo estudo. E vamos fazer a leitura desse número 180 para a gente já fazer uma conexão dos médiuns falantes ou psicofônicos dos médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento, por quê? Por que tem ligação com os médiuns intuitivos? Porque na mediunidade de incorporação de psicofonia ou médium falante, se dá pela aproximação do espírito a ligação mente a mente. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia. Claro que aqui ele está falando da mão, mas a gente só imaginar que, porque o procedimento é o mesmo, é só imaginar que ele está falando da voz, né, que está utilizando da voz da pessoa. Não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão ou a voz, e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Domina malgrado seu e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Então, seria um médium psicofônico ativo ou consciente. Ele atua sobre a mente do médium. O médium tem consciência do que fala e sabe que não está exprimindo o seu pensamento, porque está exprimindo exatamente o pensamento daquele espírito. Mas, sendo assim, dir-se-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido, nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, à medida que vai se falando. E a miúde é contrário à ideia de que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. O papel do médium mecânico é de uma máquina. Então, médium mecânico é como se fosse um médium sonâmbulo passivo, né? Um médium psicofônico passivo ou sonâmbulo, né? O médium intuitivo age como faria o intérprete. Esse, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então é isso. A gente vai finalizando por aqui, porque a gente já estudou os médiuns sensitivos, audientes, falantes. Então é importante que se consulte a obra de Chico Xavier nos domínios da mediunidade, para que se possa aprofundar sobre esses temas, né, dos médiuns sensitivos, dos médiuns, no caso hoje que nós chamamos de clareaudientes,
e os médiuns falantes ou psicofônicos ou de incorporação. Então, é isso.